Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tá começando mais um episódio do SupraCast e mais uma vez na presença deles, Murilo. E aí, Danilão? E Marcão. E aí, Danilão, tudo certo? Novamente, mais uma participação especial aqui no nosso podcast para conversar com a gente, a doutora Fabiana Marques. Ela que é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, também fez residência de Clínica Médica e Cardiologia no HC, tem mestrado em Clínica Médica também na área de insuficiência cardíaca, além de especialista em insuficiência cardíaca avançada e reabilitação cardiovascular. Também é médica assistente do Centro de Cardiologia. É um prazer te receber aqui. Seja bem-vinda. Ficamos muito contentes de você ter aceitado o convite. Olá a todos. É um prazer estar aqui, vendo a gente falar um pouquinho sobre cardiologia, sobre esse tema que vocês reservaram para mim, que é um tema não tão comum na prática clínica, mas que vai acontecer na carreira de todos e a gente tem que estar bem preparado para esse desafio. Então, pessoal, o tema hoje é miocardiopatia periparto. Difícil, hein? É uma entidade aí não muito comum no nosso dia a dia, né? Mas super importante. E antes da gente começar, o desafio, né? Nossa tradição, seguindo a nossa tradição, qual orientação você daria para uma paciente que já teve miocardiopatia periparto e deseja engravidar? Beleza? Resposta aí no final do episódio. Fabi vai ajudar a gente aqui. Bora de caso clínico? Bora. Vamos. Então, é uma paciente de 38 anos, negra, atualmente no 4º dia de puerpério da sua 3ª gestação. De antecedente prévio, ela teve pré-eclâmpsia em todas as gestações anteriores e na atual. Não tem histórico de cardiopatia prévia e relata que há uma semana ela iniciou o quadro de dispneia aos esforços, classe funcional 3, ortopneia e edema em membros. E aí, galera? Falou de gestante e puerpério, a gente já treme já, né? Não é a área de maior atuação nossa, mas vamos que vamos, né? Bom, pessoal, então esse é um quadro que a gente obrigatoriamente tem que pensar em miocardiopatia periparto. E segundo a ESC, definição mais recente que a gente tem, né, é uma condição clínica que cursa com uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo com fração de ejeção menor que 45% e ocorre mais no fim da gestação ou nos meses subsequentes ao parto e é um critério de exclusão na ausência, né, de cardiopatias pré-gestacionais. E aí, Fabi, eu queria já começar te perguntando. A gente tem duas definições aí, né? A gente tem a definição da OMS lá pelos anos 2000, que coloca, é até uma definição mais conhecida, né? Que os sintomas devem se iniciar até o 5º mês pós-parto. E a definição da ESC tira essa definição temporal e coloca nos meses subsequentes ao parto. Qual que a gente deve usar nos dias de hoje? Ainda é válido essa definição dos 5 meses ou não? Assim, a doença, a gente ainda está aprendendo sobre miocardiopatia periparto. Nós vamos falar isso ao longo da podcast, sobre os conhecimentos fisiopatológicos. Mas, para vocês terem uma ideia, a primeira descrição da doença ela aconteceu lá no século XIX. Então, apesar de ela ser uma doença descrita há muito tempo, ela ainda tem uma questão do conhecimento dela. E a questão da definição, a definição de 2000 da OMS, ela coloca uma temporalidade mais rígida, né, na questão da gente fazer o diagnóstico. E o grupo de estudos de miocardiopatia periparto da ESC, ele já colocou algo um pouco mais flexível. E eu acho que isso é mais adequado, porque muitas das vezes a gente tem uma dúvida. Então, se o caso aconteceu com 4 ou 5 meses, isso não pode a gente excluir simplesmente por uma temporalidade rígida. Lembrando que quando eu tenho uma suspeita de miocardiopatia periparto, eu tenho que, além de ter esses critérios diagnósticos da fração de ejeção abaixo de 45%, sinais e sintomas compatíveis com insuficiência cardíaca, eu tenho também que ter exclusão de outras patologias. Então, nesse caso clínico que vocês colocaram, uma puérpera com uma dispneia numa fase muito precoce do puerpério, a gente tem alguns diagnósticos diferenciais que vão ser importantes da gente excluir. Será que essa paciente fez uma embolia? Né? Uma tromboembolia pulmonar? Será que essa paciente fez uma embolia por líquido amniótico, apesar que 4º dia de puerpério já falaria contra, porque uma embolia por líquido amniótico ela é muito precoce?
Será que essa paciente tinha uma cardiopatia pré-existente que foi descompensada a depender de todo o estresse hemodinâmico, o estresse relacionado ao parto, né? Então é muito importante a gente fazer também diagnósticos diferenciais que podem nos ajudar a definir se existe mesmo uma cardiopatia periparto, porque uma vez tendo o diagnóstico de periparto, nós vamos lançar mão de recursos terapêuticos, de orientações, né? Inclusive, né, nós vamos ter o desafio de falar no final do podcast o que nós vamos fazer se essa mesma paciente chegar para a gente e falar, quero engravidar. 70% das mulheres que passaram por miocardiopatia periparto, elas têm o desejo de engravidar e elas vão chegar para o profissional e vai falar, eu quero engravidar. E como que vocês vão responder isso? Né? Então, isso é algo que a gente precisa de estar bem preparado, que esse desafio vai chegar. E como você disse, né, Fabi, a gente tem que pensar nesse diagnóstico, mas é um diagnóstico de exclusão. Exatamente. Pela definição, é um diagnóstico de exclusão. Ainda em relação à definição, Fabi, a periparto, ela tem um fenótipo mais próximo da miocardiopatia dilatada. Existe um consenso aí se ela é uma variante da miocardiopatia dilatada ou ela já é uma condição clínica independente? No início, né, do processo do conhecimento fisiopatológico, se aventou a possibilidade que fosse, na verdade, uma miocardiopatia dilatada, que não tinha uma expressão clínica antes da gravidez e que todo esse processo estava revelando uma doença pré-existente. Hoje, já com base nessas evoluções do conhecimento, declara-se como uma situação independente. Então, nós vamos ter um processo fisiopatológico, claro, vai ter uma certa susceptibilidade genética que leva à expressão da doença, mas a gente pode dizer claramente que é uma condição independente. Bom, e dando seguimento aqui, vamos falar um pouquinho da etiologia e da fisiopatologia dessa doença. E de antemão a gente já tem que frisar, é multifatorial. Existem várias teorias, alguns racionais aí por trás da explicação, são várias. E a gente costuma dizer, né, quando tem várias explicações, talvez seja porque nenhuma delas é 100% convincente. Então talvez é uma mistura de todas elas, né? Mas a gente já sabe que tem fatores hormonais envolvidos, né, na fisiopatologia, tem fatores autoimunes, tem até uma relação com exposição a alguns vírus, né, um caso de alguma miocardite prévia que pode ser ali um gatilho. A gente sabe das alterações hemodinâmicas da gestação, então uma grávida durante esse período de gestação vai ter ali uma hipervolemia relativa, vai apresentar anemia. A gente sabe que existe o fator da predisposição genética também, algumas mutações em genes como filamina, da titina, algumas mutações específicas. É um período que a gente fala, né, da gestação pró-inflamatório, um período onde os níveis de interleucinas estão aumentados, é um período pró-trombótico também, e então a gente sabe que vai ser uma fase da vida da paciente de um extremo estresse oxidativo. E talvez a gente venha aí mais recentemente, à luz de novas evidências, dando mais importância para alguns pontos que eu vou pedir até para a Fabi ressaltar para a gente, mas do desbalanço angiogênico e também da ação da prolactina, que a gente sabe que em última instância vai causar uma disfunção endotelial, aí, esse desbalanço angiogênico, a prolactina também, e aí podendo ser às vezes um gatilho por uma predisposição prévia que essa paciente possa ter de evoluir com uma cardiomiopatia. Então, Fabi, já pontua para a gente como é que está hoje, qual que é o panorama dessa fisiopatologia que não é 100% entendida na cardiomiopatia periparto. Eu vou começar dizendo que vocês são felizardos, porque vocês já estão pegando já um conhecimento mais amplo. Então, quando eu fiz residência, muito do entendimento da doença eram de teorias do tipo autoimunidade, formação de anticorpos contra o feto que reagiam contra o tecido miocárdico feminino, né, da mãe. Teorias de deficiência nutricional, já que é uma doença que está muito associada a algumas regiões do mundo, associadas a uma pobreza extrema. Então, para vocês terem uma ideia, a região subsaariana é uma região de alta incidência de miocardiopatia periparto. O Haiti é um local que tem alta prevalência da doença. Então, muito se entendeu de que alguma deficiência nutricional pudesse estar associada ou alguma deficiência até de microelementos. Mas isso, ao longo do tempo, foi se
vai se perdendo. Então, hoje, isso faz parte, quando a gente lê qualquer capítulo de livro sobre periparto, vai estar falando de todas essas teorias, mas nos últimos 10 anos cresceu um conhecimento fisiopatológico que veio muito de modelos animais. Então, aqui eu vou citar para vocês uma grande autora, que eu acho que toda vez que a gente tem que falar em periparto, a gente tem que falar o nome de Karen Sliwa. Karen Sliwa é uma médica cardiologista da África do Sul. Tem uma conexão muito boa com a Sociedade Europeia de Cardiologia. E é ela que é à frente de muito desses conhecimentos fisiopatológicos. Então, ela começou entendendo que camundongos geneticamente modificados, eles poderiam desenvolver um modelo de miocardiopatia periparto. Então, isso vem lá do conhecimento de que quando a gestante, no final da gestação, com todo aquele estresse hemodinâmico, eu estou também gerando um estresse oxidativo. E nesse processo desse estresse oxidativo, isso vai lá na hipófise levar à ativação mais intensa da catepsina. A catepsina, ela vai clivar a prolactina e vai originar, a partir da prolactina, de um fragmento 16 kDa, então o peso é 16 kDa. Então esse fragmento 16 kDa da prolactina, ele tem uma ação anti-angiogênica, ele tem uma ação pró-inflamatória, ele tem uma ação pró-apoptótica. Então, isso gera todo um desbalanço angiogênico e hoje muito da fisiopatologia da periparto, ela cai muito nesse conhecimento do desbalanço angiogênico e com isso, esse fragmento 16 kDa, ele vai lá no endotélio e vai ativar o microRNA 146, que por si vai gerar morte celular e vai deflagrar o desenvolvimento da miocardiopatia periparto. Então, isso é um conhecimento de que a hipófise ela está atuando no desenvolvimento da doença, mas a gente tem também a placenta como outro mecanismo de desbalanço angiogênico que vai levar ao desenvolvimento da doença. Então, a partir desses conhecimentos, então, dos modelos animais, que se foi conhecendo, inclusive isso tem impacto dentro dos modelos animais para o tratamento da miocardiopatia periparto de uma nova perspectiva que a gente tem hoje para tratar essas portadoras dessa patologia. Bom, tratando-se aí da fisiopatologia também, a gente abordou, né, as teorias, algumas questões. Tem também a questão placentária, que é muito importante. Fabi, como é que é a participação da placenta nesse contexto da periparto? Sim, então a gente pode dizer hoje que no novo conceito fisiopatológico da periparto, a gente tem a hipófise e a placenta. Então, como que a placenta vai atuar? No final da gestação, nós temos produção de substâncias que geram desbalanço endotelial, desbalanço vascular. Então, existe uma substância que é o SFLT1, que é uma entidade que ela tende a promover vasoconstrição, apoptose, toxicidade miocárdica, disfunção endotelial. Por quê? Porque o SFLT1 ele vai inibir a atuação de fatores de crescimento endotelial e fator de crescimento placentário, que são vasodilatadores. Então, eu vou ter, um desbalanço no sentido de favorecer a vasoconstrição. E como essa substância ela provém da placenta, a gente tem uma associação muito dessa substância com pré-eclâmpsia, com hipertensão gestacional, com gemelares. Então, isso é bem importante. Para vocês terem uma ideia, isso também vem de um conhecimento de modelo animal. Se a gente injetar o SFLT1 num camundongo, eu posso desenvolver um padrão de miocardiopatia dilatada na ausência de gestação. Então, esse é, mais uma vez, os modelos animais que muito nos ajudaram no conhecimento fisiopatológico dessa doença. Bacana. E aí, a gente parte também agora, igual você já começou a citar, para dados epidemiológicos e vamos também citar alguns fatores de risco. O que você diz aí, Murilão? Então, baseado no mecanismo da fisiopatologia, a gente começou a levantar algumas hipóteses, né, de quais seriam os fatores que poderiam estar associados. Os fatores mais associados é a etnia negra, né? Então, a maior parte da população que é acometida ou que tem a miocardiopatia periparto são negros. A idade materna mais avançada, acima de 30 anos. Síndrome hipertensivas gestacionais, então pacientes que tiveram hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, tem uma incidência maior também.
é história familiar de miocardiopatia dilatada também, é gestação gemelar, aí com mais associação à placenta, né? A multiparidade, obesidade, diabetes. E aí, doutor, eu pergunto para você se esse é o perfil mesmo de pacientes que você tem visto, se eles se encaixam, se esses são realmente os fatores de riscos mais associados e se tem algum que é mais principal, mais prevalente, algum que você acaba encontrando mais. Sim. As mulheres da raça negra, realmente, a incidência é muito maior e isso mostra que tem alguma característica genética que predispõe. E o fato da gente ter também, chama muita atenção a diversa apresentação ao longo do mapa mundo. Então, se a gente colocar no mapa mundo a incidência da doença, a doença, por exemplo, ela é muito menos comum em asiáticos. Então, por exemplo, se eu pegar o Japão, eu vou ter um caso para cada de 20 mil nascimentos. Se eu pegar a região da Nigéria e o Haiti, eu vou chegar a ter cifras de 1 para cada 100 ou 200 nascimentos. E como eu falei para vocês, existem países dentro da própria África que tem maior incidência. Pode ser que a gente tenha problemas de notificação, de subnotificação em alguns locais ou de supernotificação em outros. Mas claramente a gente tem uma incidência muito alta. A gente tem a Europa com uma incidência intermediária. Dentro dos Estados Unidos, vale a pena comentar, porque tem trabalhos dentro dos Estados Unidos mostrando que a incidência dentro dos Estados Unidos ela varia. Então, quando eu comparo o Sul contra o Norte, no Sul eu tenho muito mais taxa de miocardiopatia periparto do que o Norte. E quando a gente compara prevalência, eu tenho que na raça negra eu tenho uma chance 15 vezes maior de desenvolvimento de periparto contra indivíduos que não são afrodescendentes ou não são da raça negra. Então, acaba que isso é um fator muito importante. Quando a gente olha o registro europeu de miocardiopatia periparto, que tem embasado muito, tem ajudado muito a conhecer esse perfil de pacientes, esse registro mostra que ao redor de 25% das pacientes que desenvolveram miocardiopatia periparto, elas tinham apresentação de uma doença hipertensiva da gestação. Então é muito importante, né? Mas por outro lado, apenas 5% das gestantes vão ter desenvolvimento de doença hipertensiva na gestação. Então, quer dizer, se for toda gestante está exposta a estresse hemodinâmico, toda gestante está exposta a uma placenta, gestante está exposta a uma prolactina. Mas por que uma parcela apenas, que em alguns locais é extremamente incomum, vão desenvolver periparto e em outros locais é extremamente comum? Então, aparentemente, tem algo de genético que está alimentando o desenvolvimento dessa doença. Um outro ponto é que foram descritos dentro da Alemanha, num trabalho alemão, clusters da doença. Então, você pega casos de miocardiopatia periparto presentes numa família. Então, será que eu tenho predisposição genética? Quando eu olho, por exemplo, as pessoas têm mais mutação de titina dentro das pacientes portadoras de miocardiopatia periparto. Mas mutação de titina é algo comum na população. E eu vou ter se eu for fazer um painel, eu vou ter um monte de gente que tem mutação da titina e não desenvolve miocardiopatia ao longo de toda a vida. Então, tem algum gatilho que está fazendo com que isso possa se expressar. Então, aparentemente, eu tenho um cenário de um estresse hemodinâmico, de uma hipófise atuando, de uma placenta atuando, mas eu tenho aparentemente uma predisposição genética importante. E só para lembrar também, né, o ouvinte, a nossa paciente, 38 anos, negra, né, que já era múltipla na terceira gestação, então realmente a gente tem que se atentar para esse paciente quando aparece para nós, né, os fatores de risco, a história, se tem alguma coisa na família, alguma cardiopatia conhecida, está linkando bastante com essa nossa paciente em questão. Eu acho que até voltando um pouquinho no que a gente já tinha comentado, né, de excluir cardiopatias pré-existentes, a gente pode acontecer, por exemplo, eu já vi casos de uma paciente abrir um quadro de insuficiência cardíaca e ela era uma paciente chagásica, que é uma entidade que a gente hoje não imagina que uma pessoa jovem possa desenvolver, mas a gente tem que ver também de onde esse paciente está vindo, porque tem cenários de expressão. Um outro cenário também que vale a pena a gente comentar, das valvopatias na gestação. Então, gestação não combina com doenças com estenoses valvares, principalmente estenose mitral. Então, é algo que também a gente precisa de ficar atento, porque poderia ter uma expressão. Apesar de que nessa condição a gente não vai ter uma condição, né, necessariamente sine qua non, que é ter a fração de ejeção abaixo de 45% para a gente pensar em miocardiopatia periparto. Não necessariamente esse ventrículo tem que estar dilatado. Ele pode, às vezes, não ter dado tempo de desenvolver remodelamento, mas ele tem que estar, para a gente pensar em periparto, tem que ter uma disfunção sistêmica. Vamos seguir. Então, já pegando o gancho, Fabi,
Murilo, apresentação clínica dessa paciente, como é que ela aparece para nós, né, quando o pessoal entra em contato com a cardiologia? Como é que é esse primeiro contato? Então, o grande problema da miocardiopatia periparto é que são sinais e sintomas de C, né? O paciente ele vai chegar com sinais de insuficiência cardíaca e muitas vezes é difícil de diferenciar de sintomas da gestação mesmo. A gestante ela vai ter edema de membro inferior, ela vai ter dispneia aos esforços, talvez a ortopneia, a dispneia paroxística noturna seja um pouquinho mais específico, só que a grande dificuldade é quando suspeitar, né? Doutora Fabi, como que você faz para suspeitar de uma paciente? Qual que é assim, algum fluxograma diagnóstico? Qual exame você solicita primeiro? Tem algum biomarcador que te ajuda nesse raciocínio? Como é que você faz quando você está diante de uma possível miocardiopatia periparto? A gente precisa de separar duas situações, se é pré-parto ou se essa paciente já está em puerpério. Se está no pré-parto, talvez alguns métodos diagnósticos eu não possa utilizar, mas no geral, no paciente que ainda está gestante, geralmente a maioria dos casos diagnosticados, eles vão acontecer no primeiro mês pós-parto, então pelo registro europeu, ele vai acontecer na faixa aí de quase 50% dos casos diagnosticados no primeiro mês pós-parto e 30% diagnosticados no final da gestação, no último mês gestacional. Então, quando eu tenho a gestante no final da gestação, que tem uma dispneia desproporcional a uma dispneia esperada para uma paciente no final da gestação, ou um edema de membros desproporcional, ou numa paciente que já tem características que aumentam o risco de desenvolvimento de periparto, é obrigatório pensar, vamos lançar mão do ecocardiograma. Então, na dúvida, durante a gestação, eu vou lançar mão do eco, que é um exame que não tem nenhum impedimento de realização. Posso fazer um raio-x de tórax? Claro, até a sequência mais lógica é a gente começar dos exames mais simples para os exames mais complexos. Então, o eletro nem sempre vai dar uma alteração. Então, eu tenho até 50% dos eletrocardiogramas em miocardiopatia periparto como eletros normais. Às vezes eu vou ver só um ataque sinusal que não necessariamente vai me levar ao diagnóstico. Mas o raio-x de tórax, por exemplo, eu posso realizar. Posso fazer proteção fetal. No final da gestação não há impedimento para a realização do raio-x, mas às vezes esse raio-x vai estar um pouco comprometido pela questão de elevação de cúpulas de uma paciente já muito no final da gestação. Então, se houver uma dúvida, eu vou ter que lançar mão de um ecocardiograma. Posso rastrear com o uso de peptídeos natriuréticos para a gente pensar na hipótese? Sim. Não é esperado que a gravidez aumente os valores de NT-proBNP, eles tendem a ser normais. Então, uma elevação importante pode nos estar lançando, né, à luz de uma possível miocardiopatia periparto. Mas eu considero o ecocardiograma como um exame fundamental que vai nos guiar nesse aspecto. Posso lançar mão de outros exames, por exemplo, como se houver uma dúvida, como por exemplo, como uma ressonância cardíaca? Eu posso utilizar, principalmente se eu estiver no pós-parto, porque o gadolínio não deve ser utilizado durante a gestação. Mas no pós-parto, se eu tiver uma dúvida importante, se eu quiser ver remodelamento, quiser ver prognóstico, eu posso lançar mão, mas na maioria dos casos a gente não vai precisar. E em investigação de doença coronariana, que é uma coisa que sempre a gente faz um diagnóstico de insuficiência cardíaca, a gente tem que descartar a doença coronariana, esse perfil de paciente não é um paciente que tem um pré-teste alto para ser portador de doença coronariana. Então, em geral, a gente não precisa de fazer uma investigação de DAC aprofundada nesse cenário. É muito raro. Lembrando que nesse período aí gestacional e puerperal, eu tenho uma maior taxa de dissecção espontânea de coronárias. Então, se tiver um quadro que lembre, com uma dor torácica, algum quadro assim, vale a pena a gente fazer uma angiotomo, ou, claro, o eletro também nos guia, mas, em geral, o paciente com dissecção espontânea de coronária, ele não vai se apresentar com um quadro de IC. Ele vai apresentar com um quadro de uma dor torácica intensa. Mas acho que vale a pena a gente pensar nesse diagnóstico diferencial, né, para esses. Com certeza. Lembrar o ouvinte, então, uma gestante, né, com dor precordial, sempre acender a luz para a possibilidade de uma dissecção coronária, então. E até por tudo que você disse aí, Fabi, do quadro clínico, a gente tem que ter uma alta suspeição, né? Porque esses sintomas da insuficiência cardíaca, eles acabam se sobrepondo
né, aos sintomas da gestação puerpério, né, mesmo. Exatamente. E aí a importância do eco também, não só para fazer o diagnóstico, mas muitas vezes essas pacientes não é incomum encontrar trombo no ventrículo e até, infelizmente, às vezes esses pacientes abrem o quadro com um quadro de embolia, né? Isso. Coronariana, um quadro de AVC, né? Até uma embolia periférica aí. Então aí é super importante a gente ter essa suspeição elevada, principalmente, como você disse, quando tem fator de risco associado, né? A gente tem que ficar mais esperto e o eco a gente já consegue fazer esse diagnóstico rapidamente. Sim, e é algo muito dramático, né? Vocês estão imaginando que nós vamos ter uma família que está esperando um bebê, né? Que é um momento de extrema realização, e de repente a gente pode ter uma mãe em que vai apresentar, por exemplo, um quadro de AVC. Então, como eu trabalho com, né, insuficiência cardíaca, meu dia a dia, eu já vi alguns casos em que a primeira expressão foi um AVC, tá? E eu já vi casos, inclusive casos de recorrência, em que o AVC foi desabilitante. Então, acabou que você tem uma mãe que não vai cuidar dos seus filhos, vai ter uma sequela importante, ou o pior dos cenários, a gente pode estar trabalhando com uma morte materna. Então, é muito importante a gente pensar nesse diagnóstico. O diagnóstico tem que ser o mais precoce possível para a gente lançar mão de terapias que modificam o prognóstico dessa paciente. E quanto mais tempo demora para a gente fazer o diagnóstico, maior é a chance de mortalidade ou de não reversão da disfunção ventricular. Muitas vezes o diagnóstico acaba sendo tardio, né? Exatamente. Show de bola. Bora falar de tratamento, então? Então é o seguinte, gente. Só para sumarizar, então, né? Uma paciente aí no final da gestação, no puerpério, que está com essa clínica aí muito chamativa, a gente precisa desconfiar sim da periparto, fazer os exames iniciais, um eletro, um raio-x e um bom ecocardiograma, não se nega a ninguém, né? Exato. Como bons cardiologistas, a gente precisa aí estar acompanhando de perto essa paciente e aí vamos partir para o tratamento assim que for feito o diagnóstico. Falando em tratamento, a gente precisa novamente fazer essa divisão. Se a gente está abordando uma gestante ou uma paciente já na fase do puerpério. E as duas frentes serão o tratamento da insuficiência cardíaca e o tratamento daquela que a gente tem estudado aí como sendo uma das principais causas, a questão da prolactina, certo? Falando do tratamento medicamentoso, né, no caso visando aí o controle da insuficiência cardíaca, a gente vai utilizar as drogas para insuficiência cardíaca, mas com parcimônia e com várias ressalvas. Eu queria que você comentasse para a gente, Fabi, o que a gente precisa tomar cuidado nessa fase, quais são as medicações de primeira linha que a gente já pode lançar a mão, como é que a gente pode dar seguimento aí à condução desse caso. O tratamento da periparto ele vai ser embasado no tratamento, né, corriqueiro para tratar a insuficiência cardíaca. Então, se a gente estiver num cenário de puerpério, em qual a maioria dos casos são diagnosticados, a gente vai ter que ter a preocupação com a lactação, mas no geral, de um modo geral, eu posso usar boa parte do arsenal para a insuficiência cardíaca. Nós não temos evidência científica dessas medicações no cenário exclusivo da miocardiopatia periparto, mas a gente pode lançar mão. Então, vamos começar aí se eu tiver numa situação de puerpério, né? Numa paciente que ela não está amamentando, eu vou poder usar absolutamente tudo. Na amamentação, a gente já tem algumas restrições, mas no geral é muito mais tranquilo do que na gestação. Vale a pena, e é uma coisa que é difícil a gente guardar de cor, todas as medicações que foram testadas, qual que é o nível de segurança na gestação e na lactação. Então, a gente tem tabelas que a gente pode consultar. Então, vale a pena aqui fazer propaganda um pouco, que eu acho que vale muito a pena, o statement da europeia sobre periparto. E lá a gente tem as tabelas com as medicações coloridas, em verde, vermelho e amarelo, do que a gente pode ser usado com mais segurança, com o que é o que mais alerta. Então, de uma maneira resumida, no puerpério, espironolactona, né? Os antagonistas mineralocorticoides não devem ser dados, porque eles têm um potencial teratogênico. Os inibidores da ECA, eles podem até ser usados com uma certa cautela, então as maiores evidências que existem é para o captopril e para o enalapril. Os beta-bloqueadores, no geral, podem ser usados, mas a gente tem maiores, não é maiores evidências, maiores relatos, na verdade, para metoprolol e bisoprolol, então são as drogas mais utilizadas nesse aspecto. Os diuréticos, se necessário, vão ser utilizados. Lembrando que existe uma
um possível comprometimento teórico da lactação. Então, se a gente secar muito essa paciente, a gente pode estar diminuindo o volume de leite produzido pela mãe. Temos que pensar na anticoagulação. Então, existe uma frente que defende que toda paciente com fração de ejeção menor que 35%, dado o risco de desenvolver eventos embólicos por um trombo intracavitário, elas deveriam ser anticoaguladas. Qual que é o respaldo que tem dessa conduta? Não tem. Nós não temos evidências que nos balizem. Então, isso acaba que não tem um grau de recomendação alto, mas é uma prática que se fala muito em vários artigos que a gente lê sobre periparto, de anticoagular essas pacientes. E aí, se eu vou anticoagular, os novos anticoagulantes, eles não têm evidência dentro do contexto de lactação, nem estou falando ainda em gestação, mas estou falando em lactação. Então, acaba recaindo sobre a varfarina quando a gente está frente a esses quadros. Então, se a gente for fazer eco em todas as pacientes com periparto, a gente vai encontrar entre 10% e 17% das pacientes com trombo intracavitário. Então, bastante. Essa é uma realidade, coisa, é bastante coisa. Então, a gente tem que pensar então, em algumas situações de anticoagular, e aí a gente vai precisar de ser com a varfarina. Agora, vamos falar no caso de eu fazer o diagnóstico antes da gestação, né? Antes do parto. Então, aí quase 30% das pacientes, elas vão estar, isso a gente tem os dados, volta a falar do Registro Europeu de Miocardiopatia Periparto, em quase 30% delas são diagnosticadas antes do parto, e aí eu tenho uma situação mais desafiante. Porque nesse cenário, eu não vou poder usar inibidor da ECA, eu não posso usar nenhum BRA, e muito menos um ARD. Então, a vasodilatação que a gente tanto gosta de fazer com esses bloqueadores neurohormonais, eu não vou conseguir fazer nesse cenário. Em relação ao uso de diurético, vai ser necessário, mas tem um risco de diminuição de fluxo placentário, então eu não posso pesar a mão, eu tenho que fazer isso de uma maneira adequada para a gente não causar danos ao feto por uma redução muito intensa do volume intravascular. Não vou poder usar ivabradina, porque é teratogênica, pelo menos em modelos animais, então não posso usar. E o beta-bloqueador, a gente tem um risco teórico de redução de crescimento intrauterino. Até vou me corrigir, não é um risco teórico, é um risco real, principalmente com atenolol. Então, a gente acaba tendo o uso para outros, mas o atenolol não é uma droga que a gente usa no contexto de ser com fração de ejeção reduzida. Então, os outros beta-bloqueadores, eles podem ser usados, como carvedilol, bisoprolol e metoprolol, nesse cenário. Digoxina, existem relatos de uso, mas existem alertas de segurança de que não seria uma terapêutica tão adequada. Então, acaba que dentro do tratamento da paciente gestante com miocardiopatia periparto, a gente vai usar hidralazina e nitrato, a gente vai usar diurético, né? E se necessário, se for uma situação de extrema gravidade, a gente vai precisar de usar dopamina, dobutamina, até noradrenalina, dependendo da situação, mas este é um cenário que a gente não tem nenhuma evidência. E se for necessário, a gente vai estar pensando na segurança materna e vai ter que ser utilizado essas drogas vasoativas. O que tem de segurança para o feto nesse cenário, a gente realmente não vai ter, mas nesse cenário, se o paciente está muito descompensada, a gente vai ter que pensar em término de gestação. Nesse cenário. Um cenário já até mais grave. Um cenário dramático, né? Um cenário dramático. Então, também a gente tem que pensar que a gente está frente a uma IC de apresentação aguda numa pessoa jovem, né? Em que, em geral, não tem comorbidades graves. Então, e a gente sabe que a doença tem uma taxa muito, muito razoável de reversão. Então, a gente tem que fazer todo o trâmite para a gente poder oferecer o melhor tratamento possível, inclusive até em casos de extrema refratariedade, você tem que pensar em transplante para essa paciente ou até um suporte mecânico para essa paciente. É claro que quando a gente está falando em gestação, em puerpério, né, os anticorpos estão a 1000. Então, essas pacientes elas têm um painel imunológico muito mais ativado. Então, são pacientes que, para transplante, do ponto de vista de painel imunológico, elas vão estar mais sensibilizadas. Então, isso pode influenciar na questão do transplante, mas isso jamais é uma contraindicação. Mas, em geral, é muito raro ter uma evolução
para necessidade de transplante nessa fase muito aguda da doença, tá? Então a gente tem cenários muito bons hoje em dia. E aproveitando aqui, Fabi, e a anticoagulação no período da gestação? Sim. Então no período da gestação a gente não vai poder usar, né, os novos anticoagulantes. A varfarina, o grande empecilho da varfarina é no início da gestação, no primeiro trimestre. Então a gente tem síndrome varfarínica, malformação fetal clara. Então a gente tem que, né, não vai poder utilizar. Então nesse caso a gente pode lançar mão da heparina de baixo peso molecular. Tá? Ela não passa a barreira placentária, então ela é segura. Também não tem um respaldo científico de grandes estudos, mas já está na prática clínica de uso de pacientes até que têm a gestação inteira em uso de heparina de baixo peso molecular. Então ela é um cenário. E a varfarina, eu até posso utilizar ela no segundo e no terceiro trimestre, mas quando já está próximo do final da gestação, é muito mais complicado você imaginar você fazer né? Você não tem o domínio da situação de que horas que você vai evoluir. Às vezes é uma situação que você vai ter uma precipitação, né, do cenário de parto, ou você vai precisar de fazer uma cesárea e essa paciente está anticoagulada. Então a varfarina ela pode ser usada, mas ela tem uma situação de maior delicadeza nesse cenário. Bom, então temos as várias ressalvas, a gente tem que estar bem atento e legal, a gente vai disponibilizar depois esse statement que você citou, que é interessante a gente ver, né, conferir Sim. remédio por remédio, qual que é mais indicado, qual que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Bom, sobre o tratamento então da IC, a gente abordou. E aí tem o outro alvo terapêutico que a gente, né, citou desde ali do início, ali, quando a gente explica sobre a fisiopatologia, que aí vem a bromocriptina, visando aí uma ação terapêutica, tendo como alvo terapêutico aí a prolactina, né? E aí, Fabi, como é que está atualmente? Ela é disponível? A gente usa muito na prática clínica? Como é que é o uso da bromocriptina? A bromocriptina, a utilização dela nasceu do conhecimento daqueles modelos animais que eu comentei com vocês lá, né, das publicações de Karen Sliwa. E ela começou com, a gente pode citar, são 2 estudos que nós temos na literatura. Um estudo primeiro, que é um estudo com 20 pacientes da África do Sul, em que ela aplicou a bromocriptina. Então a ideia é bloquear a liberação da prolactina pela hipófise, então atua lá nos receptores dopaminérgicos, e com isso a gente tira a produção de prolactina e aí automaticamente a gente está acabando com a lactação. Então imaginem num cenário de países em que o problema social é muito importante, em que a lactação ela se torna algo extremamente importante. Então a gente está falando aqui de países africanos, países haitianos, então é até um dilema, né, nessa situação da gente retirar a lactação, mas a bromocriptina ela vai então tirar aquele efeito do 16-KDA, levando ao desbalanço angiogênico. E o estudo que validou isso, né, foi um estudo de 20 pacientes, em que eram pacientes já bastante sintomáticas, pacientes com fração de ejeção menor que 35%, em que teve a aplicação da bromocriptina 2,5 mg 2 vezes ao dia contra o placebo. Então, é claro, é um estudo pequeno, não é um estudo que vai definir redução de mortalidade, mas foi um estudo principalmente que mostrou que nas pacientes expostas à bromocriptina houve uma maior taxa de recuperação da fração de ejeção. A Karen Sliwa ela tem muitas conexões dentro da Sociedade Europeia de Cardiologia. Então, ela depois disso, ela teve um estudo dentro da Alemanha em que a pena desse estudo, o viés desse estudo, é que não teve um grupo controle de placebo contra bromocriptina, então já um N maior de 63 pacientes, mas era um estudo em que testava-se usar a bromocriptina por um tempo mais curto contra a bromocriptina num tempo mais longo de 8 semanas. Então, nesse estudo, houve uma taxa de recuperação alta, perto de 70% dos pacientes recuperavam a função ventricular em 8 semanas. Então, é uma taxa assim, muito interessante. E acabou que isso é a evidência que a gente tem em termos de estudos em humanos. Então, acaba que dentro da Sociedade Europeia de Cardiologia, a recomendação para uso de bromocriptina ela é 2B, dada a fragilidade dos dados que nós temos. E dentro da Sociedade Americana de Cardiologia não existe a recomendação de utilização. Então, tudo vai depender, eu acho que como a gente tem uma fragilidade de recomendação, do caso que está à nossa frente. Onde você está?
Né? Quando eu vou dar uma aula sobre miocardiopatia periparto, que local do mundo que você está dando, que é a sua paciente? Né? A lactação ela é muito fundamental para esse bebê que nasceu. Esse quadro clínico da puérpera é um quadro de disfunção grave. Né? Eu estou com minha paciente dentro da UTI, que está grave, está recebendo amina vasoativa, que não vai ter condições mesmo de fazer uma amamentação. Essa paciente está em choque cardiogênico, então eu vou pender mais para fazer um bloqueio da produção da prolactina. Se for um quadro mais leve, eu vou tratar, porque existe uma chance de recuperação muito grande. A gente está falando de uma doença que tem recuperação espontânea, mesmo se eu não fizer nada e uma taxa. Só que a gente não pode pagar para ver. A gente não sabe qual é a paciente que vai fazer uma reversão da disfunção ventricular espontaneamente sem aplicação de nenhuma droga. A gente sabe que essa literatura mostra que tem uma taxa razoável que isso acontece, mas a gente não pode pagar para ver, então a gente vai aplicar as medicações. E muitas das medicações que a gente aplicar, a gente não pode aplicar, porque, por exemplo, está amamentando. Então, eu vejo que hoje, quem está trabalhando dentro da unidade coronariana e está vendo os casos mais graves de periparto, a pessoa vai tender a fazer a bromocriptina, vai fazer lá 2,5 miligramas, 2 semanas, depois faz a manutenção, né, por 6 semanas. Nos casos muito graves, a gente vai aplicar dose de bromocriptina de até 10 miligramas. Né? Então, eu posso fazer esse bloqueio de uma maneira mais intensa, sabendo que a bromocriptina ela não foi testada também no cenário dos eventos adversos. Então, a bromocriptina não é isenta de efeito colateral. Eu tenho aumento da taxa de convulsão, eu tenho risco teórico de aumento de coagulabilidade num cenário que já é de pró-coagulabilidade. Então, quando a gente vai usar a bromocriptina, a gente tem que necessariamente fazer uma profilaxia, no mínimo, em doses profiláticas. Não estou falando em anticoagulação plena. Mas se eu tenho trombo e tenho uma disfunção ventricular, não está errado eu fazer uma anticoagulação plena para essa paciente. Essa dica é importante. Né? Não podemos deixar. Agora, os defensores do uso da bromocriptina nessa fase, eles argumentam que esses efeitos pró-coagulantes eles acontecem em doses maiores, em doses próximas a 10 miligramas. Então, teoricamente, é um cenário tranquilo da gente aplicar. E no paciente muito grave, a gente não tem que pensar muito, a gente tem que oferecer tudo o que é possível. E se eu não tenho bromocriptina para ofertar para meu paciente, eu posso usar carbagolina, uma dose única de 1 miligrama. E é disponível no SUS, né? Disponível no SUS. Então, não são drogas caras, né? Que nos lançam a possibilidade de uma reversão mais rápida da disfunção ventricular. Então, assim, Fabi, em relação ao prognóstico, né, a gente sabe que em relação às outras etiologias de IC, a miocardiopatia periparto ela tem um prognóstico melhor. E o principal fator prognóstico acaba sendo a fração de ejeção. Né? A gente viu que em pacientes com fração de ejeção menor que 30%, né, acabam tendo mais desfechos. Eu queria que você falasse da sua prática clínica diária aí, como é que a gente viu que até 30%, 50% dessas pacientes acabam recuperando a fração de ejeção. É isso mesmo? A gente tem um prognóstico melhor ou tem uma variação aí de lugar para lugar, demográfica? Como é que funciona? Sim, a taxa de recuperação ela é bem maior que as outras etiologias, então tem publicações que mostram claramente nos gráficos que a periparto é a que mais recupera a função ventricular, e às vezes a recuperação ela pode ser rápida. Nesse caso do estudo alemão que eu mostrei para vocês, em 8 semanas, tudo bem que as custas de terapêutica, mas a gente sabe que tem uma taxa boa de reversão. Existe uma parcela de pacientes que tem uma reversão mais tardia da disfunção ventricular, mas no geral a gente pode dizer que ela é de bom prognóstico. E a gente vai ter um nicho de pacientes que tendem a ter uma maior gravidade. Então, voltamos aqui, nas afrodescendentes, na raça negra, tem uma tendência a ter uma menor taxa de reversão. Nos pacientes que demoraram mais para fazer o diagnóstico e foram expostos mais tardiamente à terapêutica, também é um outro fator. Os pacientes que tiveram uma disfunção ventricular mais grave, uma pressão de ejeção mais reduzida no diagnóstico. Os pacientes com disfunção de ventrículo direito são pacientes que têm uma menor taxa de reversão. Então, dentro dos Estados Unidos é muito nítido a taxa de reversão nas afrodescendentes ela é menor. Tem publicações americanas mostrando esse aspecto. Fabi,
paciente, a gente sabe que o paciente a paciente, né, que que persiste com disfunção sistólica, a gente não tem dúvida, né? A gente vai manter os medicamentos por tempo indeterminado, né? Mas naquela paciente que recupera a fração de ejeção, a gente sabe que a diretriz recomenda manter de 12 a 24 meses, né, após a recuperação da fração de ejeção. Se você for fazer o descalonamento dessas medicações após esse período, como é que a gente faz? Sim, lembrando que esse descalonamento ele não tem uma base de respaldo científico, né? A gente respeita muito a Sociedade Europeia de Cardiologia porque ela é a grande sociedade que investe no conhecimento, que lançou esse registro, que tem mais de 900 casos, aproximadamente 900 casos dentro do registro. Infelizmente, o Brasil não faz parte dos países que participam desse registro. Então, muitas das evidências vêm de lá. As taxas de recuperação, os perfis de desenvolvimento, e isso vem advogado pela ESC, né, na publicação da ESC, essa possibilidade de retirada de medicação a partir de 1 ou 2 anos, a depender da evolução do quadro. Claro que para a gente retirar, a gente precisa de ter uma confirmação muito clara que recuperou por completo. E quando eu falo recuperar, isso eu sou muito repetitiva nesse aspecto. Não olhem só a fração de ejeção. Vamos olhar, vamos namorar o eco, né? Eu adoro essa frase. Olha se está dilatado ainda, né? Tem que ver o VD, tem que ver. Tá o VD, como é que está a mitral, esse eco está de boa qualidade. Então, olha com carinho, né? Olha com carinho. Não é só chegar e falar a fração de ejeção está tanto. Isso não é medicina, não é só isso, né? Então a gente vai olhar e realmente eu estou com ecos consistentemente mostrando que reverteu tudo. A paciente está indo bem, eu posso começar a pensar no descalonar. Então, a primeira droga que sai no descalonamento é a espironolactona. E se eu for depois evoluir para novo descalonamento, pelo menos 6 meses depois, a gente vai pensar no IECA, né? Por fim, o beta-bloqueador. Então, o beta-bloqueador é o último que sai. Existe uma linha de autores que defendem 5 anos de uso de medicação. Existe essa tendência da europeia de 2 anos. E sempre repetindo exames de imagem. Sempre repetindo os exames de imagem para a gente ter certeza. Um grande desafio que acaba acontecendo é que, às vezes, a paciente vai ficando muito hipotensa. Né? E a gente vê isso. O paciente vai recuperando a função, às vezes ele vai ficando até mais hipotenso com aquelas drogas que ele tolerava super bem. Quem nunca viu uma função ventricular recuperada que está indo bem, mas o cara chega astênico na consulta, você fala, nossa, a hora que você vê o eco, você fala, eu vou ter aqui um feedback excelente de o paciente está ótimo, mas você abre a porta, vai conversar com o paciente não está bem porque ele está muito hipotenso. Então, isso é um desafio na prática. Eu já peguei algumas peripartos que eu precisei, não era nem que eu queria descalonar, foi necessário porque a paciente estava evoluindo com muita hipotensão e elas persistiram muito bem. Eu tenho pacientes que eu sigo já há um tempo, e da qual eu deixei com apenas o beta-bloqueador. E acabou ficando bem por um longo período. Então, assim, só para frisar, na ausência de efeitos colaterais, você acha que não vale a pena fazer descalonamento. A gente, na prática, acaba mantendo as medicações da IC. Para periparto, se recuperou rápido e recuperou tudo, sim. Eu acho que dá para fazer descalonamento. Principalmente nas pacientes hiperrespondedoras, mas esse descalonamento é sempre com esses cuidados que eu falei e o beta sempre por último. Então, assim, eu tento deixar pelo menos um pouquinho de beta, tá? Então, sempre ele é meu último, porque o beta é o rei, né? Vamos dizer, a gente sabe que beta-bloqueador em contexto de C é a droga que mais isoladamente reduz desfechos. Então, acaba que isso também a gente transporta esse conhecimento para o cenário de miocardiopatia periparto. Não tirem o betinho. Isso aí. Ou tira, mas deixa mais para frente, né? Ô, Fabi, e em relação à via de parto, que acho que é uma dúvida que muita gente tem, existe uma indicação formal por cesárea ou pelo parto natural? Como é que funciona isso? Depende da condição clínica da paciente? Sim, vai depender principalmente da condição clínica. Então, não há um impedimento completo para a realização do parto normal. A gente pode realizar, mas a paciente precisa estar bem estável. Isso, na prática, é um pouco complicado, porque esses casos, né, que são menos comuns, até 25%, 30% dos casos que dão diagnóstico no final da gestação, no último mês, eles vão estar muito perto, a abertura da insuficiência cardíaca com o parto. Então, nem sempre você vai ter uma temporalidade boa para compensar muito bem a paciente para ela ir para um trabalho de parto normal. Mas, teoricamente, se ela está estável, você até pode fazer. Mas, muitas das vezes, o paciente está com diagnóstico recente de insuficiência cardíaca, não está bem, e você vai ter que lançar mão
do parto cesáreo. Então, isso acaba sendo uma decisão, tem que ver a questão, né, da maturidade fetal, da estabilidade clínica da paciente. Essa é a hora que a gente, né, trabalha junto aí com o ginecologista, obstetra, e temos que ter uma conversa com a paciente, todo mundo reunido, para ver o que de fato vai ser a melhor opção, né? Bora pro bate-bola? Bora. Bora. Fabi, definição de miocardiopatia periparto. Eu recomendo a gente utilizar a definição pela ESC. Então, a definição, a gente vai ter sinais e sintomas típicos de insuficiência cardíaca, fração de ejeção abaixo de 45%, ventrículo esquerdo não necessariamente dilatado e ausência de condições ou cardiopatias prévias que justifiquem o quadro clínico. Murilão, quadro clínico. O quadro clínico vai ser basicamente sinais e sintomas de C, né? O grande desafio vai ser diferenciar entre os sintomas da gestação e da insuficiência cardíaca. Marcão, para você a missão mais ingrata do bate-bola de hoje. Etiologia e fisiopatologia resumida. Vamos ver se aprendeu aqui com a doutora, né? Bom, vamos lá. Seguinte, multifatorial a etiologia e lembrar do papel super importante da prolactina, da placenta e do desbalanço angiogênico. Foi bem. Murilão, principais fatores de risco. Então seria a raça negra, a idade materna maior que 30 anos, história de síndromes hipertensivas gestacionais, multiparidade, gestação gemelar, obesidade, diabetes, história familiar de miocardiopatia dilatada. Fabi, arsenal terapêutico para tratar a miocardiopatia periparto. É o arsenal que a gente utiliza no contexto de outras cardiopatias, mas com alguns cuidados na questão, né, da gestação e da lactação. Então, os bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona não vão poder ser utilizados na gestação. No pós-parto, um inibidor da ECA podemos usar com uma certa parcimônia. Espironolactona não poderemos utilizar. E os beta-bloqueadores, no geral, a gente pode utilizar. Prognóstico. Pessoal, em geral, o prognóstico é bom comparado com as outras etiologias de IC. A gente tem uma taxa aí razoável de recuperação da fração de ejeção. Fatores de mau prognóstico: fração de ejeção menor que 30%, disfunção de VD, diagnóstico tardio, síndromes hipertensivas, entre outros. Beleza? E vamos para a resposta do desafio. E aí? Lembrando a pergunta: naquela paciente teve miocardiopatia periparto e deseja engravidar, qual orientação a gente dá para essa paciente? Algum de vocês querem dar algum palpite ou eu já posso perguntar eu nem me Fabi? atrevo. Difícil, hein? E aí, Fabi? E aí, Fabi, o que a gente fala? Ela pode engravidar ou não? Do ponto de vista da literatura, nós temos dois cenários. O cenário da paciente que persistiu com disfunção ventricular após o episódio de periparto. Esse cenário a gente tem uma contraindicação absoluta de uma nova gestação, e nós temos um cenário mais desafiante e que talvez seja a situação que a paciente às vezes ela tem a vontade de engravidar porque ela vai argumentar que está com o coração bom, porque não partir para uma nova gestação. Então, nesse cenário, a gente já tem aí já opiniões diversas, mas a gente sabe que 20% dessas pacientes elas vão evoluir com uma nova disfunção ventricular. Então, isso vai depender muito da conversa, né? da questão familiar, porque às vezes a paciente ela só tem mais um filho. Se ela já teve vários filhos, isso para ela não se torna tão importante. Mas às vezes a paciente que tem uma família pequena, ou, por exemplo, a gente tem casos mais raros de ter uma periparto após aborto. E aí fica mais complicado para a paciente a questão de não ter uma nova gestação. Então, isso tem que ser levado em consideração. Mas, de qualquer modo, o cardiologista tem por obrigação pontuar que uma chance de 20% de uma nova disfunção ventricular ela é muito razoável. Então, eu já vivenciei, dentro do meu trabalho no Hospital das Clínicas, pacientes que fizeram recorrência de miocardiopatia periparto, e eu já vi cenários dramáticos de recorrência. Então, eu já vi o cenário que eu mais me lembro de uma nova gestação em uso de todas as medicações. Então, a paciente, na época, ela procurou o atendimento e eu
fiquei muito brava com a paciente, o esposo dela na época, eu lembro isso até hoje, que ela, né, fui eu que atendi, eu não sei porquê, como médica assistência, eu atendi aquele caso, e a paciente estava em uso de varfarina, no 3º mês de gestação e usando todas as medicações com possibilidade de teratogenia. Nossa. Ela acabou evoluindo para uma disfunção grave, ela evoluiu com AVC, e essa paciente ficou completamente sequelada desse AVC. Então, ela voltava depois do nosso ambulatório com o pai cuidando do filho e ela Dramático. Né? Dramático. Então, e é assim... que a gente também sempre fala, o principal fator de risco para ter alguma entidade é já ter tido ela. Já ter tido, exatamente. Então, a gente precisa de pensar bem, porque a 20% é uma chance razoável. Meus amigos, que aula hoje, hein? Eu achei que eu sabia um pouquinho do tema, mas pelo visto... Legal. Fabi, aqui queria deixar o nosso muito obrigado. Engrandeceu demais a nossa discussão. É um tema realmente intrigante. Ainda tem muito para a gente descobrir ao longo do tempo, muito à luz de novas evidências aí. Mas, de fato, muito legal. Muito obrigado pela presença. Show de bola. Prazer, gente. Estou à disposição para novos episódios. É um prazer falar de cardiologia. É um prazer falar de ciência cardíaca. Prazer é a gente ter uma aula dessa hoje, né? Não, em nome do Supracast aí, Fabi, só reforçar o que os meninos falaram. Muito obrigado, a gente ficou muito honrado com a sua presença. E as portas estão abertas aí pra gente conversar. Terão muitos outros temas. Muitos outros temas. Falaremos. Com certeza. E lembrar aí pro pessoal os recados finais, pros pé frios de plantão aí. A campanha Mande Seu Supra continua, então aí você de qualquer lugar do Brasil, chegou um Supra no seu plantão, manda pra gente, marca o Supracast que a gente vai repostar. Lembrar hoje também que a gente tá muito feliz que a gente atingiu a marca de 1.000 seguidores aí no Instagram. Aí sim, hein? E sigam aí a gente nas redes sociais, pessoal. Tamo no Instagram, tamo no YouTube, no Deezer, na Apple. Siga lá, dá uma força pro Supracast, beleza? Pessoal, grande abraço e tamo junto. Valeu, Falou, pessoal. pessoal.